Todo mundo aqui já perdeu alguma oportunidade na vida, né? Seja com uma paquerinha na balada, seja uma proposta de trabalho feita, seja até propostas de negócio também, ou no seu negócio como um todo, né? Então, o que eu quero falar hoje aqui é sobre oportunidades, como reconhecer uma boa oportunidade, como estar preparado para uma boa oportunidade e principalmente como reconhecer uma péssima oportunidade, né? E como não cair em ciladas, né? Oportunidades ruins. É, é muito engraçado porque o gatilho que me gerou esse vídeo foi essa semana. Eu estava andando pela cidade com a minha esposa, né, a Carol. E há uns 2 meses, mais ou menos, eu tenho procurado uma tábua de cortar carne. E olha só como são as coisas. Sou eu quem cozinha aqui em casa, sou um entusiasta aí da culinária. E eu tenho procurado uma tábua. Minha tábua já tá gritando, ela já tá com aquele gosto de alho violento. Então você corta a manga com gosto de alho, você corta a banana com gosto de alho, você corta legumes que já sai temperado com gosto de alho, você corta a carne já sai temperada com gosto de alho. Então não tava dando mais. E eu queria uma tábua que fosse uma tábua boa, mas as tábuas que eu tenho visto por aí estão absurdamente caras e tava muito difícil de comprar. Eu fiquei esperando, porque eu sou muito econômico, então eu não queria gastar um dinheiro que eu achasse que não valesse a pena, né? E andando pela cidade, numa rotatória que eu passei, tinha um cara vendendo algumas tábuas, e não só tábuas, mas alguns itens de madeira, tipo cadeira, mesa, etc. E tinham bastante tábuas de cortar carne. Eu parei lá pra conversar com ele, voltei na verdade, né? E parei pra conversar com ele e perguntar, e eu consegui comprar 2 tábuas boas, uma para churrasco e uma para o dia a dia, por um preço muito barato. Então eu paguei R$ 80 em 2 tábuas de madeira de verdade, uma de angico e outra de peroba, que são madeiras muito boas e que por um preço muito barato. Então, assim, pela menos da metade do preço que eu tenho visto na internet, as tábuas que eu tava querendo, né? E o que eu quero dizer com esse exemplo, né, é que o que é uma oportunidade e o que surge diante dessa minha situação, né? É o seguinte, eu tive uma oportunidade de comprar uma coisa que era barato e que tinha um alto valor agregado, era um produto de qualidade. Mas por que eu tive essa oportunidade, em primeiro ponto? Porque eu tinha a necessidade. Então muitas vezes você sente a necessidade daquilo e que você precisa expandir o negócio, precisa mudar de emprego e etc. Você começa a pesquisar. Então eu comecei a pesquisar exatamente como fazer, o que era uma tábua, quais eram as qualidades boas daquela tábua, se eu queria uma tábua reta, uma tábua de bambu, uma tábua de madeira, uma tábua de vidro, uma tábua de inox, quais os prós e os contras daquela tábua, né, de cada tipo, quais os valores entre elas, então 150, 200, 300, quais características. Então eu queria ela 100% maciça, eu queria que tivesse aquele vão para encaixar com a mão, queria que tivesse um furo para pendurar ela em algum lugar, eu queria que ela tivesse aqueles entalhes em volta, para caso, por exemplo, quando você corta a carne e ela sai aquele sanguinho, ele ficar ali por volta empoçando para não escorrer por fora. Então tem várias características que eu queria para aquela tábua, que eu fui me preparando, que eu fui pesquisando, que eu fui entendendo, de maneira que quando eu passei pelo lugar, olhei, vi, dei a volta. Eu acho que a parte da volta é uma parte muito importante para perguntar qual que era o preço, como que era, olhar as coisas. Eu já sabia o que eu podia encontrar, qual que era o meu limite, qual que era as características necessárias que eu tinha ali para trazer e o que se encaixava dentro das minhas necessidades de tábua de cortar, entendeu? E quando a gente olha isso, não só, eu acho que para a nossa vida pessoal, mas também para os mundos dos negócios, né? A gente olha que as empresas, elas não sabem o que elas querem, ou elas não sabem para onde elas estão indo. Muitas empresas, por exemplo, elas se dão início uma emoção, né? Então, foi um momento ali de ou alegria ou de propósito muito grande. Tipo, eu vou criar esse negócio porque eu tenho uma ideia muito boa que pode ajudar a humanidade. Ou num momento de raiva ou frustração, tipo, não quero mais esse emprego CLT, estou saindo aqui da minha CLT e estou criando meu negócio aqui, vou empreender e tudo mais. Só que a partir desse momento, as empresas, elas têm
têm esse movimento de ímpeto, de motivação, de criar o negócio, mas elas não sabem exatamente como ou o que elas querem fazer para criar esse negócio. Então, elas não têm um planejamento estratégico, elas não têm um desenho claro de produtos, elas não têm um desenho claro de valor agregado, elas não têm um desenho claro de qual que vai ser o pitch de vendas e tudo mais. E com o passar do tempo, isso vai começando a criar alguns problemas, né, para a empresa. Então, assim, vou dar um exemplo aqui do que me acontecia na época das startups, né? É que as pessoas, elas criavam muitas vezes a startup nesse primeiro motivo que eu falei no negócio da emoção, uma missão de criar e trazer uma situação boa para dentro da humanidade e para dentro resolver um problema dentro de um nicho específico. Ela começava o negócio começava a ter tração, começava a ter expansão e tal, e aí ela participava de um processo de incubação, numa incubadora de negócios e tudo mais, tem do Itaú, tem aqui de outros bancos também, Sebrae, enfim, e aí, na hora de fazer processos de expansão mais acelerados ou de maior tração e ler esses processos de expansão com talvez uma possível venda de uma participação ou a total compra para algum outro player do mercado que queria incorporar aquela solução dentro do modelo de negócios deles, né? Era onde começavam a ter os problemas. Por quê? Toda vez que a gente faz um processo de expansão, que a gente tem que utilizar capital de terceiros, seja por meio de você vender as suas participações na sua empresa para uma outra empresa, ou para um outro banco, ou para uma venture capital e tudo mais, ou fazer uma parceria, ou, por exemplo, captar um empréstimo junto a uma instituição financeira, né? Você tem que ter todo um segmento ali de dados e de documentos necessários para fazer esse tipo de negócio, né? É o que a gente chama no mercado hoje de um processo de due diligence, né? Esse processo de due diligence, eu vou dar um exemplo aqui, ele vai ser um pouco banalizado, por favor, não me critiquem, mas só para vocês terem ideia, é como se você fosse fazer um casamento e se para fazer esse casamento, todo mundo tivesse, as duas partes, no caso, né, o casal tivesse que fazer um processo de investigação completo da sua vida. Então, todas as pessoas que você já se relacionou, quem que você já ficou, deixou de ficar, quais são os seus bancos, o que você faz na sua vida, quais são os seus gastos, quais são a sua rotina. Então, esse processo ele vai fazer um dossiê completo da sua rotina inteira, de tudo, do seu passado, do seu histórico, de tudo que você já fez. Então, eu sei o que você fez no verão passado, é aonde começa a dar os problemas, entendeu? Por quê? Porque no momento que a pessoa ela concebe a empresa, as coisas ainda elas são muito nebulosas, elas são ainda muito cinzentas. Ainda não tem, por exemplo, uma divisão de onde que é a pessoa física da pessoa jurídica. Então a pessoa pega o dinheiro da pessoa física, gasta na pessoa jurídica. Então o extrato começa a descasar com a realidade. E aí essas transações, ou esses dinheiros, eles vão sumindo. E aqui não sumindo numa questão de negativa de roubo, fraude, etc. Muito pelo contrário. Às vezes tem, mas não, acho que não é o caso que eu quero comentar aqui. A gente pode deixar isso para um próximo vídeo, talvez, mas no sentido de que começa a ter essas inconsistências de processo e de controles. E essas inconsistências, elas começam a gerar lacunas na hora que você começa a fazer esses processos de investigação, de due diligence e tudo mais, que começa a gerar questionamentos e falta de confiança e falta de credibilidade dentro do processo de venda ou de parceria que está sendo levantado, né? Então, assim, isso olhando para o mais básico, mas tem situações, no caso, que eu até já vi que existiam investidores dentro dessas empresas, dessas startups, que nem estavam registrados dentro do plano de negócio da empresa, nas atas ali, na junta e tudo mais. Então, assim, o cara emprestou dinheiro, uma pessoa emprestou dinheiro para outra, por fora, mandou o Pix lá e falou assim, você vai ter direito a 10% da minha empresa. E aí, na hora que vem uma outra empresa e compra tudo, onde está esse 10%? Não tem nada legalizado, e isso vira litígio, isso vira processo. Eu já vi muitos processos de compra de empresas cancelados por conta dessas situações. Então, assim, é uma situação que você tem que estar com muita atenção aonde que você direciona o seu foco e aonde que você direciona todas as coisas. Então, o que eu quero dizer aqui é que você quer ter uma oportunidade de crescer, você quer ter uma oportunidade de expandir o seu negócio e tudo mais,
mas você está preparado para essa oportunidade? Você já pesquisou, já percebeu e pesquisou tudo que você precisa para conseguir aproveitar essa oportunidade? O que é requerido? Como que é requerido? O que você precisa ter? Quem você precisa contratar? O que você precisa organizar? O que você precisa deixar de olhar nesse momento agora para conseguir avançar para aquele momento no próximo? É claro que hoje o empresário ele está 100% envolvido no negócio, dói muito, ele não tem tempo para nada, mas eu sempre falo assim, a vida é um equilíbrio de pratos. Hoje você vai equilibrar o seu prato dessa maneira, olhando para um determinado ponto, amanhã depois você vai equilibrar para outro. E aí as coisas elas vão sendo nesse jogo até você chegar num platô, numa estabilização daquilo que você quer trazer para dentro da sua empresa ao longo do tempo. Então, as coisas vão ficar mais ou menos estabilizadas e aí depois você parte para uma terceira coisa e assim sucessivamente. Só que como que você faz isso? Você faz isso com documentação, com organização, com planejamento. Então, hoje eu estou nessa maneira. Hoje eu estou totalmente ilegalizado. Não tenho CNPJ ou tenho CNPJ, mas eu gasto metade das minhas coisas da empresa, metade das minhas coisas nas contas pessoais. Então, vou tentar fazer agora uma conversão. Então, vai sempre diminuir. No mês que vem vai ser 60% pessoal, 40% empresa, 30, 20, 10, zerou, beleza. Resolvi uma coisa. Vou para o próximo ponto. Como que eu faço agora para conseguir a expansão da minha empresa? O que eu preciso? Preciso de uma DRE bem organizada, preciso de um balanço patrimonial, preciso ali de um demonstrativo de fluxo de caixa, preciso ajustar ali meu ato societário, preciso ajustar ali o meu acordo de acionistas. O que eu preciso fazer? O contador consegue me ajudar com isso? Tá, às vezes sim, às vezes não. Nem colocando a culpa nos contadores, eu sou contador, então aqui a gente tem um entendimento de que o contador ele ajuda você a documentar as coisas. Então, se você manda para ele uma coisa mais torta ou que não dá para documentar e tudo mais, às vezes ele não tem ali esse feeling de ajustar o seu negócio da maneira que você quer. E aí, na hora que, por exemplo, você vai pegar um empréstimo de capital de giro, um empréstimo de investimento para o seu negócio e tudo mais, com o banco, que você fala assim, contador, me dá uma DRE, me dá um balanço patrimonial, e as coisas elas vêm muito tortas, porque você deixou de registrar receita porque você pegou a receita por fora, jogou muito custo da pessoa física dentro da receita, da sua empresa, e aí teve um descasamento e gerou um prejuízo ali, e o banco nega o seu empréstimo, é onde que as coisas começam a desandar. E aí você fala, putz, eu estava ali com o negócio fechado, precisando ali da expansão do empréstimo de capital de giro, não consegui. Então são nessas horas que os negócios começam a quebrar. Por quê? Porque na hora que você precisa do documento, você não está preparado para fazer e dar aquele passo. E aí, um passo para trás que você não consegue dar, o que acontece, é onde começam a dar os seus revés na sua vida como um todo, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que clareza e organização é a chave para direcionar as maneiras como que você vai lidar com essas oportunidades, né? Então aqui o Seneca ele fala que a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, né? Então de fato ninguém é sortudo, todo mundo está no lugar certo com as condições corretas que você consegue aproveitar ali aquela oportunidade. Então assim é um bom plano, com bons dados em mãos e com bom acompanhamento, uma boa projeção, uma boa execução, você consegue capturar boas oportunidades, né? E aqui uma coisa que eu queria falar para vocês é assim, todo mundo já viu aquele negócio que, cara, tá indo muito bem, a pessoa tá conseguindo rodar bem o negócio dela, tá conseguindo crescer, tá conseguindo trazer rentabilidade, tá conseguindo mandar muito bem e tal, só que aí ela decide abrir uma filial. Ela abrir a filial é o começo do pesadelo dela. É o começo da onde as coisas começam a degringolar. E por que que isso acontece? É porque ela deixa de ter o foco na primeira filial, passa a ter o foco na segunda. Só que aquela filial, ela só funcionava por conta da pessoa que estava ali, por conta do empresário que estava ali olhando tudo. E aí ele tem que dividir agora o foco dele entre duas empresas. Então, todo o gasto que ele teve para fazer a primeira empresa, ele vai ter que ter para fazer a segunda empresa, a segunda filial, entendeu? E só que ele não conseguiu deixar as coisas na primeira empresa tão estruturadas, tão enraizadas de maneira que ele conseguisse sair e as coisas conseguissem rodar de uma maneira boa e ele conseguisse focar as energias dele num segundo negócio, entendeu? Numa segunda frente, numa segunda expansão, numa segunda filial.
E isso faz com que nem o primeiro negócio comece a dar problema e nem o segundo negócio vá bem. Por quê? Porque o segundo negócio ainda está numa fase de crescimento, numa curva de aprendizado, só que o primeiro negócio, que era para dar estabilidade e a sustentação para ele, que estava num platô bom, com a saída dele começa a cair. E ele tem que voltar para recuperar o primeiro, que começa a ir mal, mas também ele tem que voltar para investir no segundo. Então, ele fica nessa jornada e é onde ele começa a se exaurir. Por quê? Porque os negócios, eles geralmente funcionam no período comercial e aí o cara não consegue ficar 24 horas por dia nos dois negócios funcionando bem, entendeu? Então, é onde a gente começa a ter essas situações de que o cara começa a quebrar, o cara começa a ficar desesperado e aí, de novo, você começa a tomar decisões na emoção, você toma más decisões. Você tomando más decisões, você começa a prejudicar seu negócio. Você prejudicando seu negócio, você fica desesperado. Você desesperado, você toma decisões nas emoções. E aí vira um ciclo vicioso. Então, você começa a entrar numa espiral muito ruim. Em vez de uma espiral de crescimento, uma espiral de queda. Então, o que eu falo aqui, o que eu quero recomendar para vocês sempre trabalhem com organização. Sempre tenham um baço preparado. Você vai estar 100% preparado? Não, você nunca vai estar 100% preparado. Mas esteja 50%, 70% preparado. Saiba onde você está pisando, saiba qual que é o caminho mínimo ali para você conseguir. Se você ainda tem dúvida de como que monta um caminho, de como montar um mapa, de como pensar numa estrutura de negócio e tudo mais, deixa aqui nos comentários. Se você quer saber sobre isso, quer aprender sobre o mapa do negócio, comenta comigo aqui se você já perdeu alguma oportunidade por falta de preparo e qual foi essa oportunidade, o quanto que isso te impactou na sua vida ou traumatizou você como um todo, ou se você teve uma oportunidade que você conseguiu aproveitar porque você estava preparado e quais foram essa oportunidade, qual foi o preparo que requeriu para você conseguir aproveitar essa oportunidade. Além disso, não esqueça também de compartilhar, curtir, comentar aqui o vídeo. Um abraço, uma boa